Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 28. Agradecer também os irmãos que intercederam por mim ali. Deus abençoe. Orlando, Willer, Juliano, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Eu venho recebendo tantas coisas da parte de Deus, e o Senhor foi despejando assim no meu coração no decorrer desses dias. Ainda mais se intensificou estando aqui nesses dias. E quando eu fui lá buscar aquela hoje, eu falei, eu preciso organizar meu coração, porque está massivo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. É algo grande, forte. Eu falei, Senhor, eu preciso alinhar e organizar isso, para que nós possamos digerir tudo que o Senhor vai falar. E eu tenho a certeza que você vai viver algo extraordinário do Senhor. Capítulo 28. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Gênesis 28, 10. Glória a Deus. Falei que ia segurar minha garganta para pregar. Falei, não vou ficar dando lugar lá embaixo não, senão eu fico sem voz. Quem disse que eu cumpri a promessa? Me acabei já no primeiro dia, a garganta já não está mais valendo aquelas coisas. Mas Deus há de nos dar graça. Lembro que na ministração do imerso eu não tinha mais voz nenhuma, né? Junto com o pastor Ismael. E ele falou, pega uma balinha lá e vai. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, versículo 10 do capítulo 28 de Gênesis. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar, onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Você pode ir glorificando a Ele. Queridos, a história de Jacó, ela não começa aqui. Não começa no capítulo 28. O que nós acabamos de ler aqui é um processo a qual Jacó vai passar, um encontro a qual ele vai ter com Deus. Mas a história de Jacó, ela começa no capítulo 25 de Gênesis. Quando você começa a ver, eu deixei marcado aqui os versículos, que agora Rebeca, ela está grávida, e ela sente que os meninos estão lutando dentro da sua barriga. Ela pergunta ao Senhor, mas o porquê isso se sucede? Por que é desta maneira comigo? E o Senhor, Ele lança uma palavra sobre aquele ventre. Ainda não se havia dado nomes às crianças. Muitas vezes nós, quando sabemos se a criança que vai nascer é menino ou é menina, nós os nomeamos já no ventre. Mas ela ainda não tinha dado nomes. Porém, eu gostaria de ler com você aquilo que o Senhor falou a respeito das crianças que estavam no ventre dela.
Você pode só ouvir, eu vou ler aqui, no capítulo 25, a partir do versículo 21, diz assim: Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. E a história de Jacó vai começar no versículo 24 em diante, que diz assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E saiu o seu irmão, agarrado em seu calcanhar, e por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Então a história de Jacó não começa naquele lugar da escada, não começa no lugar onde ele teve aquele sonho, aquela visão, mas a história de Jacó começa já aqui nesses versículos, quando vai ser relatado a forma do seu nascimento. E eu acho interessante que eu comecei a observar isso, que os judeus eles tinham um costume de acordo com a maneira que a criança nascia, eles escolhiam um nome para a criança. De acordo com as características da criança, eles sugeriam um nome para esta criança. E quando Esaú nasce, como o texto diz, ele todo cabeludo, e este é o significado de seu nome, eles batem o olho em Esaú, e por uma característica física, eles vão colocar o nome sobre ele. Agora, o nome que é dado a Jacó não é dado por conta de uma característica física, mas por causa de uma atitude a qual ele está tomando no momento do nascimento. Que atitude é essa? A atitude de estar agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. Quando eles veem essa cena, eles dizem que o nome do menino seria Jacó. Jacó tem 2 traduções. E eu fiquei bravo na mesa de casa e falei: por que é que o nome tem que ter 2 traduções? Poderia ter uma só, seria muito mais simples. E eu fiquei procurando para ver se estava errado, e não estava errado. O nome Jacó tem 2 traduções. É a junção de 2 palavras no hebraico, Yah e Yaakov. Significa 2 coisas. Primeiro, aquele que se agarra, aquele que segura. E o segundo nome, suplantador, que também significa enganador. Quando eu relembrei isto, e eu vi que uma criança que acabou de nascer recebe como um nome suplantador, enganador, eu olhei para isso e o meu coração estremeceu. Eu falei: Senhor, eu tenho a certeza que uma criança, no momento em que ela nasce, ela ainda não tem maldade alguma para projetar, ela não tem maldade alguma para desejar algo, ela não tem maldade alguma para planejar, trapacear, para planejar enganar alguém. E o problema do sentido deste nome é que para os judeus não representava apenas a maneira que a criança iria nascer, mas também dava destino a ela. O nome da criança para os judeus representava a maneira que ela iria se comportar. E agora alguém vê essa criança e o nome da criança vai ser Jacó, enganador, suplantador. Eu perguntei a Deus: Deus, por que é dado um nome para uma criança que acabou de nascer, recebendo algo tão pesado como enganador, suplantador? E o Senhor falou para mim: Nael, quem deu o nome para a criança foi o céu ou foi a terra? Eu disse: Senhor, quem deu o nome para a criança foi a terra, foram os pais. Ele me disse: então não se preocupe, porque nomes dados pela terra podem ser alterados, mas nomes dados pelo céu não.
Entenda uma coisa: os nomes que o mundo aplica para você não significam nada perto do nome que Deus já tem estabelecido para você na sua história. Os nomes que a terra dá podem ser alterados, e Deus, ele já alterou nomes na história. Deus alterou o nome de Abrão para Abraão. Deus alterou o nome de Sarai para Sara. Deus, ele alterou o nome de alguém que nós conhecemos de Saulo para Paulo. Agora, eu vejo algo muito poderoso nisso, que depois que o Senhor alterou o nome dessas pessoas e alterou o destino delas, nunca mais ninguém conseguiu mexer no nome delas. Sabe o que Deus está dizendo para você? A metanoia que eu vou gerar em você nesses dias, aleluia, você pode até saber quando ela está começando hoje, mas ela não vai terminar mais, vai ser um processo contínuo, porque o nome que eu gero no teu espírito nos próximos dias, ninguém vai ser capaz de alterar, ninguém vai ser capaz de mudar. Eu disse: Senhor, mas até o nome ser alterado, como é que faz? E o Senhor disse: até o nome ser alterado é preciso viver uma metanoia, porque alguém que vive uma metanoia entende que não é o nome da terra que vai reger as atitudes dela, é o nome que o céu tem preparado para você. Deixa eu dizer algo para você: talvez as pessoas podem te chamar de tanta coisa, talvez as pessoas podem te dar tantos nomes, podem dar tantas nomenclaturas para você, e talvez você comece até a se comportar, de tanto ouvir, de tanto escutar as pessoas dizerem, você pode até começar a se comportar como essas pessoas estão dizendo. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de você entender que não é a terra que dita o seu jeito de ser, quem dita o seu jeito de ser é o céu. O céu já disse algo a teu respeito. Quando é que o céu disse algo a respeito de Jacó? No versículo que nós lemos, no versículo de número 23, o Senhor disse assim: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deixa eu dizer algo para você: entre aquilo que a terra diz sobre você e aquilo que o céu já falou sobre você, você precisa escolher andar naquilo que o céu tem para você. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: metanoia é a oportunidade de escolher a quem você quer ouvir. Tendo uma coisa, eu estava ouvindo a ministração do primeiro dia sobre Davi, e o Senhor falou algo tão poderoso comigo. O Senhor disse: Nael, você não nasceu para ser escolhido. Eu disse: não, Senhor. Por que o Senhor me escolheu então, se eu não nasci para ser escolhido? E o Senhor me disse: é porque você foi escolhido para nascer. Você não nasceu para ser escolhido, querido, você foi escolhido para nascer. Lá no ventre da tua mãe, Deus olhou para você e disse: vai ser ele, vai ser ela. E quando eu ouvi aqui, eu estava me lembrando de uma última pesquisa que foi feita, e estava até comentando com alguns irmãos. As pesquisas mais antigas dizem que o espermatozoide mais veloz, ele vai correr mais do que todos, e ele vai chegar no óvulo primeiro e vai fecundar o óvulo. Mas as pesquisas mais recentes, elas revelaram que o óvulo é que escolhe o espermatozoide que vai fecundar. Alguém já está entendendo? Eu estou dizendo para você que o seu Deus não está preso a tamanho, não está preso a forma. Se Ele quiser ficar do tamanho de um óvulo para te escolher, Ele fica. Mas quem vai nascer é quem Ele escolheu. Quem vai nascer é quem Ele chamou. Um dia lá dentro do ventre, Ele olhou e disse: vai ser Israel que vai nascer. É com Ele que eu tenho um propósito. É Ele que eu vou usar. E entenda todas as suas características. Deus já conhecia antes de você nascer. Ele estava naquele óvulo, naquele dia, e Ele olhou para você e disse: eu poderia escolher tantos outros, mas eu estou te escolhendo, porque eu quero chamar você para fazer a diferença na terra.
Entenda, o nome que te foi dado não pode governar a sua trajetória. Porque se Jacó resolve ser governado pelo nome que ele recebeu, o que vai acontecer? Jacó vai começar a enganar a todo mundo. Jacó vai começar a querer passar o pé em todo mundo. Mas entenda, o céu já falou algo a seu respeito. E se o céu falou algo a seu respeito, tudo que o céu disse vai acontecer. Como assim? O céu disse que eles seriam 2 povos, 2 nações, mas por enquanto eram só 2 pessoas. Mas eu ouvi aqui nesses dias que o meu Deus, o seu Deus não está preso ao tempo. O meu Deus, o seu Deus, Ele está agora no seu passado, lá dentro da sua mãe. Ele está agora lá te escolhendo de novo. Ele está agora aqui no presente olhando para você, porque Ele está agora no teu futuro e Ele já sabe quem você será. Você não está ainda no melhor momento da sua vida, porque o seu melhor momento está por chegar, diz o Senhor. Metanoia não é olhar para Deus a partir de quem você é, mas é olhar para quem você é a partir de Deus. Irmão, se você olha para Deus a partir de quem você é, se você é um filho frustrado, você vai pensar que Deus é um pai ruim. Mas se você entender que Deus é o bom pai, e você olhar para você através dele, você vai entender que você é um filho amado do Senhor. Então metanoia é olhar para si através de Deus e dizer: se Deus me escolheu, quem sou eu para me desescolher? Nem sei se existe essa palavra. Olhe para alguém do seu lado e diga assim agora: se Deus te escolheu. Não, aponta o dedo para ele e diga assim: se Deus te escolheu, quem é você para desescolher? Se você está aqui, querido, é porque Deus tem algo na tua vida, é porque Deus tem algo na tua história. Satanás pode dizer o contrário, mas a palavra de Deus é ela quem vai ditar o seu destino. Oh, Harabacho. Querido, quando a história vai se decorrendo, alguns versículos vão dizer assim, que o pai Isaac amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. O texto está fazendo uma diferenciação. O texto está dizendo que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Por quê? Porque nós entendemos que Esaú provavelmente era mais robusto, mais forte, corpo todo peludo, que naquela época era sinal de masculinidade. E o pai dizia: esse é o meu filho. Talvez olhando para o outro, um pouco mais mirrado, sem pelos no corpo, como pode gêmeos nascer diferente? Pois é, quando Deus te escolhe, Ele dá características específicas para você. Deus não te chamou para ser igual a todo mundo. Deus tem algo contigo que é individual contigo, e você não precisa imitar ninguém. Aí o pai ama Esaú e a mãe ama Jacó. Qual que é o problema dessa história? É que se o pai está dando mais amor para um, direcionando o seu amor para um, automaticamente é para esse que ele vai transferir o seu coração, e ele vai se ausentar um pouco de Jacó. Agora, se ele não transfere o seu coração para Jacó, alguém vai ter que transferir. E quem vai transferir o coração? Rebeca. Quem é Rebeca? Rebeca é irmã de Labão. Quem é Labão? Labão é um homem que já era especialista em enganar. Por isso que quando Rebeca bate o olho em Jacó, ela diz: nasceu agarrado porque é enganador. Sabe por quê? Porque a visão de Rebeca já estava contaminada na sua forma de ver o mundo. Metanoia é entender que nem tudo que você vê é do jeito que você vê. Você precisa entender o que Deus quer falar com você. Nem tudo que você enxerga realmente é o que você enxerga. Eu não quero trazer uma visão de relativismo, não,
Mas eu quero dizer para você que a verdade está no céu. Existem coisas que nós vemos, que nós pensamos que é o que nós estamos vendo, mas para outra pessoa pode ser diferente. Se eu desenho o número 6 aqui no chão, eu digo que eu estou vendo o número 6 e você vai estar vendo o quê? Quem está certo? Eu, claro. Não. Quem está certo é quem fez com intencionalidade. Quem desenhou sabia o que estava desenhando. Então entenda, a verdade vem do céu. O céu sabe a verdade ao seu respeito. Agora, a visão de Rebeca está deturpada, porque viveu com Labão. Quem era Labão? Labão era aquele homem que quando Eliezer vai buscar uma mulher para Isaac, ele tem um encontro e ele vê que aquele homem tinha bens, tinha ouro, tinha prata. E quando ele vê aquilo, ele cresce os olhos e diz: opa, entra aqui para dentro de casa, não fica para fora não, você é bem-vindo. Tudo isso porque ele tinha interesse, já estava tramando um plano para se beneficiar. Rebeca cresce neste contexto, então a sua visão está contaminada pela forma de agir de Labão. Porque entenda, homens têm o poder de transferir o coração. Homens têm poder de discipular, de ensinar. E agora a Rebeca cresce neste meio. Ela entende que muitas vezes para se beneficiar em algo, as pessoas precisam enganar quem está ao seu redor. Quando Jacó nasce, ela não entende que era uma criança inocente, mas um enganador. E agora com essa visão, com a ausência do pai, agora ela vai começar a transferir o seu coração para Jacó. E qual é o problema disso? O problema disso é que vai chegar um tempo em que o pai vai ter que liberar a bênção sobre o primogênito. O pai vai ter que liberar algo sobre ele que vai ditar a trajetória deles. Entenda que as palavras têm poder de alterar destinos. Entenda que a palavra tem poder de mostrar aonde você vai chegar. E eles levavam aquilo tão a sério, que quando chega o dia de abençoar o primogênito, Rebeca, como muito bem aprendeu com Labão, disse: meu filho, hoje vai ser o dia. Faze para o teu pai um guisado, prepara a comida como ele quer, leva para eles. E aí você coloca as vestes com pelos, e quando ele passar as mãos em você, ele vai pensar que você é Esaú. Eu entendo que todo mundo conhece Jacó como um enganador, mas na verdade Jacó era um influenciado. Jacó precisava viver uma metanoia e entender que quando algo te tira dos princípios, você não deve dar ouvidos. Porque ele conhecia o Deus de seu pai, mas o Deus de seu pai ele não tinha tornado-se o seu Deus. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu não quero ser o Deus das pessoas para você, eu quero me tornar o seu Deus. Eu quero ter algo contigo, eu quero estabelecer os meus princípios com você. Sabe o que Jacó faz? Jacó obedece. Então, influenciado, ele pega uma veste de pelos, coloca sobre o seu corpo. A sua mãe faz a comida como o pai gostava, e ele leva, e na hora que ele está lá, ele diz: parece que os pelos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quem é que está aí? E ele diz: sou eu, papai. Sou eu, teu filho Esaú. Ele engana o seu pai. Ele influenciado, ele faz algo que a história vai ficar sabendo que nunca mais vai ter como reverter. Alguém que enganou o pai, alguém que agora está recebendo a carga do nome que lhe foi dado, está recebendo a carga do destino que lhe foi imposto. E agora ele vai viver ali um momento de ser abençoado. O seu pai libera a palavra de bênção sobre ele, o seu pai libera a palavra de destino sobre ele. Mas existe um problema. Esaú vai ficar sabendo. Esaú vai se irar. Esaú vai ficar irritado. E ele diz: olha, assim que o meu pai morrer, eu me vingarei daquilo que Jacó me fez, porque ele tomou aquilo que era meu. Ele tomou aquilo que era para mim.
Ele tomou aquilo que há tanto tempo eu estava esperando. Ele passou à minha frente. Entenda, todas as vezes que você atropela o tempo de Deus, todas as vezes que você passa, aleluias, você perde a estação e você quer fazer no teu tempo, certamente as consequências virão. Entenda uma coisa, Deus tem um tempo estabelecido para fazer algo na tua história. Se a palavra já tinha sido liberada, que ele ia ser um grande povo, ele não precisava passar à frente, Deus iria fazer. Entenda, se Deus já liberou uma palavra para você, você não precisa se apressar, no tempo certo ele vai cumprir. Não apresse. Nós temos visto tanta gente cair, se perder por causa da pressa. O Senhor prometeu: você vai ter uma família, você vai ser pai, você vai ser mãe. Eu vou te dar uma família abençoada. O que faz? Ele já começa a olhar quem que está do lado dele, quem que é a moça, quem que é o moço. Vou dar uma ajudinha para Deus, vou acelerar. O que ele faz? Na pressa ele toma a decisão errada. Toda vez que você toma a decisão errada, toda vez que você quebra um princípio, o Senhor vai ter que te fazer andar para um lugar de solitude, para que lá Ele possa gerar uma metanoia no teu coração. Agora, olha o que vai acontecer. Ele precisa passar por uma metanoia, porque ele precisa entender que quem vai ditar o seu destino agora não é mais a voz da mãe, não é mais a voz do pai, mas ele está chegando no tempo de entender que quem vai ditar o seu destino é o céu. Quem vai ditar a sua história é Deus. E olha que coisa poderosa. O motivo de Jacó precisar passar por uma metanoia, o motivo dele precisar por uma transformação de mente, é porque a sua mente já havia recebido um modelo. A sua mente já tinha adquirido uma forma específica de pensar, como: se eu quero fazer o bem para mim, é só enganar. Se eu quero fazer o bem para mim, é só trapacear. O Senhor precisava remodelar a mente de Jacó. Se ele tivesse seguido os princípios, o Senhor iria lapidando, iria o ensinando. Mas quando nós falamos de metanoia, é uma transformação completa de mente. Deixa eu dizer algo para você. Você vai sair daqui e as pessoas começarão a dizer para você: você está falando diferente, seu sotaque está diferente. Foi falado de postura aqui ontem, né? A sua postura está diferente do que aconteceu. Você vai dizer: eu comecei a vivenciar uma metanoia em Deus. Deixa eu falar algo para você. A sua metanoia pode estar começando aqui, mas ela não termina no final do acampamento. A sua metanoia vai continuar. Porque metanoia, irmão, não é uma vez só. Todas as vezes que nós vamos mudar de ciclos, é necessário passar por uma metanoia. Vamos lá, você era solteiro, agora você vai se casar. O que é preciso? Metanoia. Porque tem muito maridão se comportando como solteiro. Ai, se não der para dizer aleluia, diga aleluia. Você precisa passar por uma metanoia, porque agora o seu modo de viver vai precisar ser diferente. Não tinha filhos, agora vai ter filho. O que vai ter que acontecer? Passar por uma metanoia. Porque todas as vezes que você muda de ciclo, mas continua com a mente do passado, você não desfruta de nada novo que Deus está colocando no seu novo ciclo. Entenda, por que é que Deus está gerando uma metanoia em você hoje? Porque Ele está mudando o ciclo da tua vida, Ele está mudando o ciclo da tua história. Deus te trouxe aqui para marcar um tempo em você, para colocar um encerramento de ciclo em você e te colocar para viver um novo tempo. Oh, aleluia! Eu pensava dizer isso para você compreender a história de Jacó até ele chegar na escada. E agora nós vamos começar. Diga assim: a escada que gera a metanoia. Nós vamos falar sobre essa escada hoje. Por conta de suas ações, Jacó vai precisar fugir
E adivinha para onde Jacó é direcionado? Para a casa de Labão. Porque todo enganador em algum momento também vai ser enganado. Sempre vai aparecer um enganador mais esperto do que você. Então, escolha não ser enganador, escolha ser sábio e prudente. Porque Deus vai endireitar as suas veredas. Ele vai percorrer um caminho agora. E agora nós corremos para o capítulo 28 que nós lemos. E a Bíblia é incrível que você precisa prestar atenção, porque se você não presta atenção, algumas coisas acabam parecendo simples, mas não é tão simples o quanto parece. E o versículo que eu quero dizer que parece simples, mas não é o versículo de número 10, que diz: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu imaginei que ele foi de um bairro para o outro, foi de uma cidade aqui para outra, Conchas Laranjal. Mas sabe quantos quilômetros Jacó vai percorrer do lugar de onde ele estava até Harã? 900 quilômetros. Ele vai percorrer agora sem levar nada consigo. Ele estava fugindo da ira do seu irmão, estava fugindo de não morrer. Ele está indo para um lugar que ele nunca foi antes, que ele nunca tinha chegado. Ele não está levando ninguém consigo, está indo sozinho. Ele vai ter que atravessar agora um grande deserto de 900 quilômetros para chegar até o lugar aonde ele foi direcionado. Agora o que está acontecendo? Jacó está percorrendo este caminho. O sol está se pondo, a noite está chegando. Ele não tem ninguém para fazer uma fogueira para ele. Ele não tem ninguém para fazer um abrigo para ele. Ele não tem ninguém para dar uma palavra amiga para ele. Ele está no deserto sozinho. Mas neste momento de solitude, o Deus de Isaac resolve se manifestar para Jacó e dizer: escolhi o meio desse deserto para me revelar a você. E me revelando a você, eu vou gerar algo na tua mente que nunca mais te deixará ser a mesma pessoa. Deixa eu dizer para você, muitas vezes é o deserto que Deus vai escolher para gerar metanoia em você. Muitas vezes o lugar que Deus vai escolher para gerar metanoia em você é um lugar onde ninguém está te acompanhando. É um tempo particular entre você e Ele. É um tempo onde Ele vai tratar de forma individual com você. Porque, irmão, Deus não tem uma forma específica onde Ele coloca a mente de todo mundo e faz todo mundo igual. Ele tem algo específico para você. Por isso que o tratar é individual. Você não pode se basear nas experiências de quem veio aqui e ver algo diferente de você, e você quer ter algo parecido. Não, deixe Deus fazer algo específico em você. Talvez você vai ver aí o seu irmão manifestando a unção do riso. Você vai dizer: por que eu não rio? Por que eu só choro? Porque Deus está gerando algo diferente dentro de vocês. Tem irmão que pula, tem outro que cai no chão, mas tem outro que fica parado. É porque Deus está gerando algo individual em você. Aceite os processos de Deus na sua vida. Agora olha o que vai acontecer. E aqui o negócio começa a ficar violento. Jacó está no meio desse deserto, está no meio dessa caminhada. E olha o que vai acontecer. O versículo de número 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar e sonhou. Olhe para essa pessoa e pergunte assim para ela: o que? Fraco demais, misericórdia. Diga: o que tem te impedido de sonhar? A metanoia que Deus vai gerar em você vai abrir os seus olhos para você voltar a sonhar novamente. 5 pessoas receberam. Talvez você não está vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez você não está na cidade que você gostaria. Talvez você não está na empresa que você gostaria. Talvez você não está no melhor momento da sua vida. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: até no meio de um deserto, eu tenho poder para abrir os seus olhos e fazer você voltar a sonhar, e fazer você voltar a enxergar o que eu tenho para você.
Deus quer abrir os olhos de algumas pessoas aqui nessa noite. Mas para Ele abrir os seus olhos espirituais, eu quero que você feche seus olhos físicos agora. Quando foi que você deixou as circunstâncias fazerem você parar de enxergar o que Deus tem para você já? Quando foi que você deixou o lugar que você está cegar os propósitos de Deus para a tua vida? Porque, irmão, a história de Jacó começa com a palavra de Deus. A história de Jacó não é que o lugar que ele está era favorável, não era que tudo ia ser fácil. A história era que ele ia se tornar uma grande nação. Deus já havia visto. Deus está abrindo os seus olhos para que você comece a se enxergar como Ele já te enxerga. Feche os olhos. Acesse esse lugar agora aí dentro de você. Qual foi a última vez que você fechou os olhos e começou a sonhar? Neste momento Deus vai começar a sondar alguns corações aqui, porque tem pessoas dizendo: já que eu não tive um bom pai, então também não posso ser um bom pai. Já que meu pai foi um drogado, eu também vou ser um drogado. Já que meu pai não valeu nada, eu também não vou valer nada. Não consegue se enxergar sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Deixa eu dizer para você, neste ciclo que está se iniciando, Deus está quebrando todas as maldições do passado na tua história. Não é porque alguém da tua família foi alguma coisa ruim que você também será. Não, 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 não. Deus está abrindo os seus olhos para você começar a sonhar agora tudo aquilo que Satanás não disse que você não seria. Deus está começando a dizer para você: eu vou fazer você chegar. Se os meus pais divorciaram, eu também vou divorciar. Não vou conseguir ter uma família feliz. Se meu pai nunca foi um bom marido, eu também não vou conseguir ser um bom marido. Deus fazendo o lugar pode ser um deserto, mas a visão não vem da terra, a visão vem do céu. Deus fazendo para você: volte a sonhar, volte a sonhar. Metanoia, metanoia. Comece a ver aquilo que o céu tem preparado para você. Com seus olhos fechados. Algumas pessoas que foram tocadas de forma indevida. Quem devia proteger tocou como não era para tocar, e agora toda vez que você olha para alguém, você só consegue sentir medo. E você diz: nunca vou conseguir me relacionar com ninguém. Nunca vou conseguir abrir o meu coração para alguém, porque quem devia me proteger me machucou, me feriu, me maltratou. Mas Deus está dizendo: eu vou gerar uma metanoia na tua história, e as coisas do passado ficarão para trás. Se prepare, porque os céus vai se abrir diante de você, e o que Deus vai falar para você é que Ele tem algo abundantemente sobrenatural para você viver nele. Essa noite nós fomos deitar depois daquele momento poderoso aqui. Só quem estava aqui sabe. Cabeças ungidas e unções protegidas. Diga assim para o seu irmão: cabeças ungidas e unções protegidas. Satanás não vai tocar naquilo que Deus está te entregando nesses dias. Não vai. Quando eu cheguei no quarto, o sono estava forte, mais sono que a turma do sonoplasta ali, Patrick. Deitei, quando eu fui deitar, falei: um travesseirinho, né? Travesseirinho para dormir gostoso. Abri a mala, TDAH, pastor. Esqueci o travesseiro em casa. Falei: não seja por isso. Peguei a toalha de banho, arrumei ela bonitinha, peguei as calçadinhas, coloquei debaixo e disse:
Tá um pouquinho duro isso aqui, mas dá para dormir. Irmão, dormi feito uma pedra. Acordei revigorado. Eu disse: Senhor, como é que pode isso? O Senhor disse assim: até em momentos de desconforto eu vou ensinar algumas pessoas a descansarem em mim. Você não vai esperar as melhores circunstâncias para você começar a descansar. No meio do deserto, circunstâncias de dificuldade, eu estou preparando a sua mente para entender que o descanso não é no lugar, mas é numa pessoa. O descanso não depende da circunstância, mas depende de alguém. Se você está nele, até uma rocha vai servir de travesseiro, e você vai dormir e vai sonhar. Comece a colocar a sua cabeça na rocha. Quem está entendendo? Quem é a rocha? É Cristo. Então, se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Deus está dizendo: a metanoia que eu gero em você começa a trazer para você um tempo de descanso em quem eu sou para ti. Agora, como ele está dormindo, a sua mente consciente, que é influenciável, desligou, e a sua mente inconsciente está aberta. Quando ele está sonhando, ele não está sonhando, ele está tendo uma visão. Diga: Deus vai transformar sonhos em visões. Porque sonhos muitas vezes são coisas que são só no papel, mas visão é aquilo que já vem de Deus para você. Agora olha que coisa poderosa. O lugar é difícil, sim ou não? O lugar é de dificuldade, sim ou não? O lugar é de problema, sim ou não? Mas quando ele sonha, eis uma porta aberta nos céus. Por quê? Porque todas as vezes que a terra não tem solução, Deus te convida a olhar para os céus. Irmão, a escada estava posta na terra, e da terra ela chegava até nos céus. Nos céus tinha uma porta, e Deus estava lá em cima. Deus estava dizendo: todas as vezes que a terra não tem solução, eu te convido a olhar para o alto. Deus está dizendo para você: a terra não tem o que você precisa. A terra não vai poder resolver por você, mas o céu tem uma porta aberta. E nessa porta aberta existe um acesso preparado para você. Diga: escada. Pregue comigo, diga: escada é acesso. Deus não abriu sua porta no céu, Ele colocou o acesso para você chegar. Você vai entrar, e quando você entrar neste ambiente espiritual, você vai acessar a metanoia do céu para você. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 2. Pensai nas coisas que são de cima. Deus está dizendo para você: você precisa começar a voltar os seus olhos para cima, porque toda vez que a terra tenta te ferir, o céu tem cura para você. Está se abrindo uma porta aqui neste lugar. Existe uma escada de acesso posta aqui. E algumas pessoas começam a ser transferidas agora do ambiente natural para o ambiente espiritual. Algumas pessoas começarão a ouvir audivelmente a voz do Senhor. Algumas pessoas começarão a sentir na sua pele o toque do Espírito Santo, porque existe uma porta aberta e existe uma escada de acesso.
Agora, olha o que está acontecendo aqui. A escada está posta, e os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre ela. E é lá de cima que vai vir uma voz, dizendo que a terra onde ele está vai ser entregue a ele e a toda a sua descendência. Alguém tinha dado um destino de morte para ele, mas o céu está dizendo: você vai crescer, vai frutificar, e o terreno onde você está hoje, que é dificuldade, eu vou transformar num lugar de abundância e vou entregar a sua descendência. Oh, xarabacalandarabachou. Olhe para cá. Segura um pouquinho, porque você precisa entender algo. A metanoia acontece através da escada, mas quem é a escada que está posta da terra até o céu? Quem é essa escada que gera a metanoia? Quem é essa escada que é capaz de ser a ponte entre o natural e o sobrenatural, Vini? Quem é? Nós vamos entender um pouco isso, porque a palavra hebraica para a escada é sulam. Sulam tem 3 letras no hebraico, e essas letras têm significados, e isso muda tudo, porque a escada aqui não é um objeto. A escada está falando de alguém que tem o poder de transportar você para o ambiente de metanoia. Irmão, não é o pregador que transporta você para o ambiente de metanoia, é a escada. É a escada que te coloca no ambiente espiritual. A primeira letra da palavra escada, ela tem um significado individual, e no hebraico é assim. E eu anotei para falar para você. São 3 letras, e no hebraico as letras têm significados individuais. A primeira letra, a letra Samek. A letra Samek, ela significa algumas coisas como fundamento, chão, base e caminho. Fundamento, chão, base e caminho. A segunda letra, Lamed, significa conhecimento, sabedoria e verdade. A terceira letra, Mensoft, significa águas correntes e vida. Então nós temos 3 letras na palavra escada. A primeira letra é caminho, a segunda letra é verdade, a terceira letra é vida. Eu pergunto a você: quem é essa escada? A escada é Jesus. João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. João capítulo 1, versículo de número 59. Jesus teve um encontro com Natanael. Oh, aleluia. E ele diz para Natanael: eu te vi quando ninguém te viu. Eu estava lá quando ninguém estava. Eu te enxerguei quando ninguém te enxergava. Eu estava com você debaixo da figueira. Ah, existem mais Natanaéis que precisam ser encontrados aqui nesta noite. Enquanto Deus se move aqui, me ouça um pouco. Natanael está surpreso e está dizendo: você estava comigo quando eu estava lá debaixo da figueira? Tu és profeta. Mas o Senhor diz para ele assim: Natanael, você está surpreso porque eu te vi lá? Na verdade, eu libero uma palavra sobre você, Natanael. Nos próximos dias, você verá os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não, eu acho que você não pegou.
O que Jacó está vendo lá no deserto? Os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. Deus está dizendo: você verá os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo para você: aquele que pode te transportar para o lugar onde as realidades são transformadas é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora eu pergunto para você: acabou aí? O encontro de Jacó com Deus só começou aí. Como assim? Hoje é só o começo daquilo que Deus vai fazer na tua história. Se prepare para se perceber uma pessoa diferente. Se prepare para se perceber alguém com novas características. Sim, meu Deus. Existe uma palavra aqui, que aquilo que está no passado vai ser esquecido. Uma unção de Manassés virá sobre pessoas aqui, porque agora o Senhor me fará esquecer do meu passado de sofrimento. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você vai olhar e você não vai se lembrar mais de quem era Jacó, porque agora não é mais o nome de Rebeca que vai ser o nome que você vai ser chamado, vai ser o nome que vai ser dado pelos céus. Por quê? Porque daí deste deserto o Senhor tem um encontro marcado com você lá no Vale de Jaboque, e lá do Vale de Jaboque Ele te fará caminhar diferente para sempre. Como assim? Deus é um Deus de encontros contínuos. Deus está tendo um encontro com você aqui, mas Ele vai te encontrar de novo na tua casa. Ele vai te encontrar de novo no teu quarto. Ele vai te encontrar outras vezes, e Ele vai transformar o seu coração por completo. Oramando arabashu e aramanda arabacanda arabasu. Rebanto robanarabache. Fique atento. Fique atento, porque há uma unção de cura liberada aqui. Remanto robarabacanda. Úlceras malignas de dentro. Úlceras, problemas no estômago começarão a ser curados, porque não eram causas naturais. Sentenças do fardo que você tem carregado tem te machucado no teu interior, mas Deus começa a apagar hoje isso. Você vai começar a comer e não vai doer mais, porque Deus está tocando agora. Toda enfermidade que tem sido dada por meio de brechas de identidade está sendo removida no ambiente de metanoia. Você está desautorizada a ter acesso a este corpo. No nome poderoso de Jesus, nós liberamos vida agora. Alergias na pele. Se começar a coçar agora, não se assuste. Se começar a coçar agora, não tenha medo. Deus está começando a remover da sua pele, da sua identidade, através da metanoia, toda a impureza que tem gerado dores em você. Deus está arrancando agora. Sim, Espírito Santo. Sim, a porta está aberta aqui. Qual é o teu medo, diz o Senhor? Qual é o teu medo? Pois eu tenho um encorajamento para você nessa noite. Você sairá daqui como príncipe de Deus, como princesa de Deus, com uma autoridade estabelecida.
no teu coração.